Lula e a sua patota vivem ignorando a pandemia, vivem ignorando a guerra, né? Lula falou que a guerra seria resolvida sentando numa mesa de bar e tomando uma cerveja, que ele resolveria com um copo, dois copos, três copos. A cabeça desse cara, meu, para pensar. Ele vive ignorando a pandemia. E eu vou te falar por quê. Quando, lógico, quando é a favor deles, né? Quando é contra eles, eles ignoram. Quando é a favor, quando é contra o Bolsonaro, eles falam, né, da pandemia. Eu fui muito crítico ao Bolsonaro na pandemia. Eu acho que ele fortaleceu muito a esquerda, o Lula. Ele deu muita brecha, ele falou muita besteira. E falou mesmo, eu votei no Bolsonaro em 2018, votei agora, vou votar no segundo turno nele, mas ele deu mancada, pessoal. Vamos convir aqui, né? Ele podia ter, ele mesmo reconheceu, podia não ter falado algumas coisas, mas enfim, já aconteceu. O fato é que a esquerda ignora a pandemia e eu vou te falar o porquê. Lula cobrou do Bolsonaro construção de universidades. Eu fiz um vídeo aí sobre as universidades que o PT diz que fez 18 universidades. Em 14 anos de governo, Bolsonaro teve 4, sendo que governou um sem pandemia. E ele criou a de Tocantins em julho de 2019, ele criou essa universidade, ele assinou lá para dar andamento na universidade. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. 7 meses depois veio a pandemia e todos os recursos foram direcionados, todo o empenho, o planejamento teve que ser modificado. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal, tá lá explicando a mentira do Lula, a mentira do PT sobre as universidades. Enquanto muito eles fizeram 4, o resto foi tudo arranjo, foi fusões e foi uma bosta a gestão da educação na educação de base. Eles não fizeram nada pelo principal, educação de base. Mas, enfim, eu fiz um vídeo, olha lá, eu quero falar sobre outros assuntos, sobre realmente a pandemia. Muito se come, muito, a esquerda bate muito, né? Preço da gasolina, preço da carne, preço do leite, preço dos alimentos, combustível, gás, como se não tivesse acontecido nada. Lula, eu vou mostrar para vocês aqui os prints que eu fiz de algumas falas no Twitter do Lula, dizendo que Bolsonaro, em 2018, prometeu gás a 35. Beleza, era possível. Um ano depois veio a pandemia, veio a guerra da Ucrânia. Olha a inflação. Falando em inflação, falam, Bolsonaro levou a inflação lá para as alturas. Nós somos o quarto país com a menor inflação do G20, tá? Eu vou mostrar aí para vocês. Nossa inflação está menor que a dos Estados Unidos. Nossa inflação está menor que a europeia. Eu vou mostrar aqui os dados para vocês. Mas Lula, e o pessoal acredita nisso. Ah, porque o Brasil é autossuficiente em combustível. Não é. O Brasil não tem refinarias suficiente. Em 14 anos, eles cobram essas refinarias do governo Bolsonaro. E teve um ano para governar e depois veio a pandemia, a guerra. Como que o cara vai fazer tanta refinaria assim? Em 14 anos eles não fizeram refinaria. Compraram lá de Passadina, refinaria, gastaram horrores de corrupção, acabaram com a Petrobras e vem falar de refinaria. Que moral eles têm? Em 14 anos poderia ter feito muita coisa. Então, o Brasil ele tem que exportar e importar mesmo. Ele importa derivados, né, para fazer a gasolina aqui, para refinar, porque as refinarias aqui no Brasil, elas foram construídas com base nos poços de Campos, que é um petróleo pesado. E as refinarias que foram construídas na década de 70, elas foram construídas para refinar esse petróleo pesado. O petróleo do pré-sal, que tornou o Brasil autossuficiente em produção, não dá, na verdade, o Brasil tem como extrair, em extração, desculpa, em extração, tá? O Brasil, as refinarias são todas estruturadas para petróleo pesado. O pré-sal é petróleo leve. Então, eles têm que exportar e importar. Então, pessoal, não caia nessa ladainha desse Lula, porque ele é um baita, enfim, não vou falar aqui. Mas, continuando, combustível. Combustível, o nosso combustível está menor do que os Estados Unidos.
Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar os prints do senhor Lula. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aqui, ó. Para diminuir o preço da comida, é preciso aumentar a produtividade, incentivar a agricultura familiar. É possível baixar o preço da carne e do óleo. Como? Como, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Fala como, amigão? Falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. Como que você vai fazer isso? Eu vou mostrar aqui para vocês os preços dos... Deixa eu compartilhar aqui. Taraná, taraná. Cadê? Vamos lá. Aqui, produção de carne bovina. Tá aqui. Ah, já tá aqui, né, Thiago? Tá lá. Vamos lá. No primeiro debate... No primeiro debate do segundo turno, ele perguntou, né? Quantas universidades Bolsonaro fez? Eu já falei para vocês. Tem um vídeo aí meu explicando sobre essa mentira do Lula. Que Bolsonaro, ele fez uma, mas assim, já veio a pandemia, gente. Não dá, não tem como comparar um ano de governo tranquilo, depois pandemia, guerra, e eles tiveram 14 anos. Vamos lá. Eu ficava emocionado quando via um trabalhador dizendo que comprou um filé, uma picanha, porque tinha dinheiro para comprar a comida que quisesse. Esse país é esse país que vamos recuperar. Ô, amigão, você acha que você está vivendo lá em 2008, 2007, 2006? São outros tempos. As pessoas acham que o Lula voltando vai fazer o mesmo governo, não que tenha sido um governo bom, foi um governo medíocre, porque o mundo todo estava numa tendência de alta de consumo, de crescimento, o mundo todo. O Brasil, se você pegar os países da América, eu já tenho um vídeo aí no canal também falando sobre isso. Se você pegar os países da América Latina, o Brasil, todos os índices, IDH, diminuição da pobreza, tudo. O Brasil foi igual ou medíocre. Tipo, perdeu para a Argentina, perdeu para México, perdeu para Chile, tá? Sendo que o país era o Brasil era o país das commodities, a China consumindo commodities do Brasil doidado, entrando dólar aqui, adoidado. Fizeram nada, nada, só roubaram. Então, isso aqui, ó, como que o senhor Lula vai fazer isso? Eu vou mostrar aqui os preços das picanhas para vocês, das carnes das picanhas. Não é por causa da guerra da Ucrânia que a comida está cara, é porque o presidente não entende economia. E o Guedes não tem interesse porque ele poderia ter reduzido o preço da gasolina sem prejudicar os governadores. Como poderia? Fazendo como a Dilma fez no mandato dela, congelando os preços da Petrobras e quase quebrando ela, levando a Petrobras quase à falência. Vocês imaginam se quebra a Petrobras? O quanto de prejuízo, o que está envolvido os stakeholders ali, que são os colaboradores, os fornecedores, os clientes, os terceirizados, bom, com a própria Lava Jato, com a denúncia da Lava Jato, muitas empresas já quebraram naquela época. A corrupção quebrou muitas empresas, muita gente desempregada depois disso. Por isso que o desemprego caiu, o desemprego aumentou naquela época. É isso que as pessoas não entendem. É isso, tem que pesquisar, tem que ir lá ver. Por quê? Aí depois o Temer, né, junto com o Meirelles, criaram o teto de gastos, fizeram a paridade internacional da Petrobras. A Petrobras ela tem custos em dólar. Tem custos em dólar, né? Frete, entre outras coisas. E o petróleo é cotado como em dólar, então tem que seguir a paridade fiscal. Por isso que hoje a Petrobras é uma empresa que não é pública, ela é uma estatal de capital misto, ela tem acionistas. Quando ela foi concebida, a Petrobras foi concebida como empresa de capital misto. E sendo assim, ela tem que proteger os acionistas, senão não faz sentido a empresa. Beleza, ou privatiza, que é a melhor coisa, gera concorrência, traz concorrência. Pega a privatização das empresas que teve no governo do Fernando Henrique Cardoso, telefonia, entre outras, melhorou o serviço, veio concorrência, e ainda que é mais ou menos serviço, né? Imagine se fosse privatizado, o telefone era investimento na época. Olha a Vale quando foi privatizada, ela era um cabide de empregos.
CEOs ganhando absurdo. CEOs das estatais no Brasil ganham muito mais do que das empresas privadas. Só que uma estatal ela é um cabide de empregos. Uma estatal não, uma empresa pública, né? A estatal ela pode ser pública ou pode ser de capital misto. Por exemplo, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, elas são estatais de capital misto. Elas têm capital aberto na Bolsa de Valores, então elas têm que defender o interesse do acionista, que são os donos da empresa. Né? Os acionistas, você monta uma empresa para quê? Para não dar dinheiro? Uma empresa tem que dar dinheiro, tem que dar lucro. É assim que funciona. Então, vamos lá. A Petrobras, voltando à Petrobras, ela tem que dar lucro. Quando foi criada a paridade internacional, a empresa deu lucro. Muitas empresas, pesquisam aí, Nepar é uma empresa gigante de Araraquara, ela quase fechou as portas, quebrou, saiu agora da recuperação judicial. Então, está voltando a Petrobras, a cadeia toda que envolve a Petrobras, que a empresa está saudável, está dando lucro, pagando muitos dividendos para o governo, que é o principal acionista, certo? E esses dividendos são empregados na economia. Então, não venha, senhor Lula, falar, porque a Dilma congelou os preços, ela interferiu na Petrobras e quase quebrou, gerou um rombo de bilhões na Petrobras, muito maior do que a Lava Jato. E hoje o Brasil é um dos que tem um dos menores preços. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Um dos menores preços. Cadê aqui? É esse aqui, né? Já estou compartilhando já. Vai para lá você, não quero. Sai daí. Um dos menores preços do mundo. Bom, Venezuela, vocês querem preço de gasolina barato? Venezuela é um exemplo, né? Tá aí, ó. Mas cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. Ó, o Brasil aqui. Vocês querem ver depois? Quem que vem? Olha isso. Olha a lista. Olha os Estados Unidos aqui, ó. Olha a lista, olha a lista, olha a lista. O México, África do Sul, Índia, enfim, tem vários. Peru, Costa Rica, daqui Chile. Quem mais aqui? Cadê a Argentina? Eu quero procurar a Argentina, porque a Argentina, na pandemia, é uma que estava com os menores preços. Mas agora, a Alemanha, Bélgica, Suécia, Grécia, Noruega, Hong Kong, que tem o maior preço. Reino Unido. A Argentina eu tinha visto aqui, pessoal. Esse site aqui é muito bom para vocês pesquisarem. Sai daqui, você. Pronto. Esse aqui, ó. Esse site aqui é muito bom, tá? Salvem aí, ele dá o preço atualizado em dólar, tá? Tá aqui, você coloca a moeda que você quer, se você quer em litro, ó, ele dá atualizado a 17 de outubro. Beleza, gente? Então, deixa eu passar isso aqui. Então, a gasolina hoje, a nossa gasolina subiu muito pouco se comparado. Os nossos alimentos, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu vou compartilhar as frases do nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, que não é por conta da guerra. Gente, guerra da Ucrânia, a pandemia causou um choque de oferta, ou seja, as empresas pararam, lockdown em tudo, um monte de gente demitida. De repente, volta o consumo, como que as empresas vão produzir, como que a logística vai entregar a tempo, muitas máquinas dependem de tempo para voltar a funcionar. Isso causou um choque de oferta, tá? Consequentemente, aumentou o preço de tudo. E aí a guerra na Ucrânia. Quem são os maiores exportadores de trigo? Os maiores exportadores de fertilizantes. Lembra que o Bolsonaro foi lá falar com o Putin? Você imagina se o Putin corta o fertilizante do Brasil? São os maiores exportadores. Como que não vai subir o preço? A logística de tudo. Eles sofreram sanções, acabaram com o porto lá da Ucrânia. A Rússia cheia de sanções, mar fechado, espaço aéreo fechado, o transporte, a logística, um monte de empresa saiu de lá. Esse cara, meu Deus do céu, viu? O Guedes ele teve uma sacada muito grande, o Guedes, para a economia brasileira. Nós estamos com a inflação que estamos, com a economia, com a gasolina, com o que estamos hoje. Aí ainda o pessoal tem coragem de falar, mas é por conta da eleição. Para pensar, pandemia acabou de dar uma trégua agora. A guerra, quando teve a guerra, tudo bagunçou.
Agora que está amenizando, agora que as coisas estão voltando. Só que enquanto que o Brasil está melhorando em tudo, muitos países que demoraram para agir, porque o Guedes, ele agiu rápido no Brasil. Foi criticado, mas ele agiu rápido, com aperto monetário. Aperto monetário, né? Existem as ferramentas monetárias, que a subir a taxa de juros, aumentar a taxa de redesconto do Banco Central para com os bancos, não vou entrar em detalhes, né? Aumentar o compulsório, também não vou entrar em detalhes, pessoal. E compra ou venda de títulos públicos, né? O open market. São ferramentas da política monetária, né? Então, Guedes agiu muito rápido para conter a inflação brasileira, enquanto os outros países ficaram ali, não, olha o que está acontecendo lá. A nossa inflação é a quarta menor do G20. Nós estamos com uma inflação menor que os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos e outros países não têm essa inflação há 30 ou 40 anos. Nós tivemos aí no governo Dilma, em 2015, a inflação e os juros estavam mais altos do que nós estamos hoje, com pandemia e guerra, governo do PT. É isso mesmo. Então, mentiroso. Não sei se eu posso falar isso, né? Tudo. Lá, ele começou a falar da gasolina, dizer que em 2008 o barril da gasolina chegou em... Ah, pelo amor de Deus, ele está falando aqui em 2008 porque foi o estouro da crise do subprime. Essa época aí, China consumia commodities do Brasil, entrava dólares e dólares direto aqui. Não foi o Lula que fez isso. Não foi o Lula que fez o dólar baixar. Foi o consumo da China, porque o Brasil era um país como o Lula pegou o ciclo, as commodities, elas têm ciclos, assim como a economia, altos e baixos. As commodities, ele pegou, primeiro que ele pegou um país ajustado, né? Quem acabou com a inflação foi o FHC. Tem vídeo aí falando sobre isso no meu canal. E aí, o Lula pegou uma inflação baixíssima, que inclusive quando ele estava para ser eleito, com risco, né? O mercado vendo um cara de esquerda ser eleito no Brasil, do PT, como que será que vai ser? Quem que vai ser o ministro da Economia? Quem que vai ser o presidente do Banco Central? O risco Brasil aconteceu, o capital fugiu, né? Sai capital, sai dólar do Brasil, a inflação subiu, o dólar subiu bem quando ele pegou. Tá? Depois ele fez a carta aos brasileiros, colocou o Meirelles como presidente do Banco Central e acalmou, fez uma política, a princípio, né, mais de centro-direita, ali de centro-esquerda, então acalmou um pouco os ânimos e ele pegou o início do ciclo das commodities. Esse cara deu muito sorte e poderia ter feito muito mais pelo Brasil. Então, isso aí, ó, é conversinha. Conversinha para boi dormir, seu Lula. Comigo não cola, não. Lá, ele tá falando do gás de cozinha a R$ 35. Ele ignora a pandemia. É isso que eu tô falando. Ele ignora a pandemia, a guerra, o choque de oferta. Tudo subiu, gás, vai ver gás lá na Europa, gás nos Estados Unidos, gás em todos os outros países do mundo, a inflação, todo mundo. Eu peguei aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui. Essa tela é que eu não posso, pessoal. Preço do leite, né? O preço do leite caiu bastante, ó. Já começou a normalizar o preço do leite, ó. Tá aqui esse site também é bacana. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Jornal Campo Soberano. Ele também dá tudo aqui, até dos estados, tá? Procon, ó, constata queda de 11% em média do preço do leite. As coisas começaram a se ajustar. Eu tenho aqui deixa eu compartilhar com vocês a inflação. Poxa vida, onde que eu salvei a inflação? Legal. Mas eu acho que eu salvei aqui, pessoal. Estou compartilhando a tela com vocês. Vocês não se incomodam comigo, não. Vamos lá. Ah, vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Carne bovina, carne bovina. Isso aqui é ó, BBC, a fonte, apuração do mundo dos dados oficiais de cada governo. Isso aqui, ó, julho, tá? Hoje a inflação está menor no Brasil. Hoje a inflação está menor. Julho, olha o preço da carne quanto subiu na Argentina. Chile, Colômbia, México, Peru. Brasil, o menor. Óleo de cozinha. Brasil só perde Peru. Argentina, Chile. Detalhe. Argentina de esquerda. Chile também agora, também com governo de esquerda, tá? Colômbia agora também é um governo de esquerda.
Farinha, Brasil, Argentina, que é um dos maiores produtores. Chile, Colômbia, tá aí, Brasil, ó. Açúcar, ó, o Brasil aqui, perto dos outros países. Vamos lá, né? Isso, olha o frango. Então, gente, isso aqui, ó, se vocês pegarem e compararem com a época do governo do Lula, vocês vão ver que ele não fez nada demais. Bolsonaro, com toda a crise aí, pela pandemia e pela guerra, olha o que está fazendo. Gente, não dá. Eu vou ser sincero, eu critiquei muito Bolsonaro na pandemia, mas não dá para. Eu tive que torcer o braço. Olha aí, preço do ovo. E aqui eu tenho o preço. Deixa eu ver aqui, pessoal. Oxa vida, viu? Onde que eu salvei aqui o preço do. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, 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 não. Bom, vamos pesquisar aqui, né? Já que eu dei mancada aqui com vocês, vamos lá. É rapidinho, gente. A gente já pega aqui, ó. Inflação no mundo. Oh, meu Jesus. No mundo, outubro 2022. Acho que é o Poder Data que deu isso daí. Aqui! Vocês estão vendo, né? Ó, tô perguntando, mas beleza. Tá aqui, ó, inflação. Cadê o Brasil? O Brasil está atrás da Argentina, Turquia, Austrália, Rússia, Alemanha, União Europeia, Reino Unido, Itália, África do Sul, México, Canadá, Estados Unidos, Índia, Espanha, Indonésia, Coreia do Sul, França. O Brasil só perde para a China, Arábia Saudita e Japão. Olha a inflação que nós estamos tendo hoje, gente. É fruto das ações do governo, das ações do Ministério da Economia. Toda essa queda, nós sofremos um choque de oferta muito grande o mundo todo. Então, quando um petista, um lulista, alguém da esquerda falar para vocês sobre inflação, sobre um monte de outras coisas, lembre-se deles que o Bolsonaro teve um ano de governo, um ano de governo em paz. Depois veio a pandemia. E aí mudou tudo. E aí explodiu a inflação no mundo todo, juros no mundo todo, combustível no mundo todo, barril de petróleo com a guerra entre. Hoje o barril do petróleo está em torno de 92 o barril. O petróleo Brent, que é referência, ele é cotado lá em Londres, mas ele é referência mundial, né? Tem o WTI, que é referência nos Estados Unidos, mas o Brent está em torno de 92 barris. O barril chegou, quando estourou a guerra, se eu não me engano, $142. Por isso que a Petrobras subiu aquela época. Agora caiu, eles reduziram. Mas ainda existe muito risco, né? A gente não sabe como que essa guerra vai prosseguir. Mas, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria mostrar para vocês, que tudo isso que o governo, que o PT fala, é tudo narrativa. Olha aí no meu canal, tem falando sobre a educação no governo do PT, eu falei comparando com o Bolsonaro, tem sobre a economia, desmentindo o PT, tem vários vídeos aí, vocês têm que se politizar, tem que ter informação para debater, para saber argumentar, porque a galera da esquerda gosta, eles, né, se acham super intelectuais e criticam muito. Não, não vamos generalizar aqui também, tá? Muito pelo contrário, eu tenho familiares que são esquerdistas, são muito inteligentes, amo, gosto, não tenho nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Não tenho nada contra e tenho muito a favor. São pontos de vistas diferentes. Não podemos ter discurso de ódio, não podemos brigar por conta disso. Não são nós e eles, somos nós, todos nós. Mas, assim como existe o cara da esquerda, o cara da direita, existe o corintiano, existe o palmeirense, existe o católico, existe o protestante, e cada um vai lutar pelo seu, pelo que tem de valor, né? Nós temos os nossos valores e nossas visões. Então, nós vamos debater a respeito disso, mas sem ódio, sem briga, sem perder a amizade. Eu tenho familiares que, nossa, que são. A gente discute assim constantemente, mas tudo com respeito. E é isso que tem que ter. Às vezes a gente se exalta, o que é normal. Política, futebol, religião é paixão. Então a gente se exalta, mas sempre com respeito ao ser humano.
Porque a outra pessoa, ela só tem o que de diferente da gente? A forma de pensar, tá? Então, na hora de discutir, tenham respeito. Era isso que eu queria, esse recado que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.